como a gente já mostrou, já viu nessa semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aumentou de 7 para 13 milhões de toneladas a projeção para as importações chinesas de milho na safra 2021. Apesar do volume ainda ser inferior, a produção do país asiático estimada pelo Comitê de Perspectiva da Agricultura da China em mais de 264 milhões de toneladas. O cenário indica uma mudança na estratégia de compra de produtos agrícolas por Pequim. E quem faz a análise desse assunto para a gente é o nosso comentarista, o Benedito Rosa. Boa tarde, Benê. A gente viu aí previsões que normalmente a China importava cerca de 2 milhões de toneladas, passou a 6 milhões, já há a projeção de 13 milhões de toneladas de milho para o próximo ano. Isso significa o quê? Por que a China está dobrando, mais que dobrando, seu apetite pelo milho? Boa tarde. Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado e Companhia do Canal Rural, que hoje, né, Petri, está com 24 anos e um dia. Essa mudança, Petri, já era previsível. O que é difícil prever quando se trata de China é quando e que dimensão o fato acontecerá. Há especulação geral, já tem 2 anos, de quanto tempo a China levaria para recuperar o seu plantel de matrizes, que era da ordem de 360 milhões de cabeças, e foram perdidos aproximadamente 40% em função da peste suína. Neste cenário, havia e continua especulações. Como você mencionou há pouco, Petro, os movimentos da China de compra dão um indício do que está ocorrendo. E eu visitei a China alguns anos atrás, algumas vezes, e constatei no interior que a produção de suíno era basicamente originária de pequenas e médias instalações muito precárias para o mundo de hoje. Isso levou a China a um grau de vulnerabilidade em termos de segurança alimentar, já que a China produz e consome algo como metade da produção mundial de carne de suíno. A China se viu numa situação de insegurança. A reação está ocorrendo à moda chinesa, silenciosamente e avançando rapidamente. Ou seja, estão sendo instaladas na China, com força de grandes investimentos, enormes unidades produtivas de suíno, com modernas e grandes fazendas, serão um cenário para os próximos anos. Portanto, elas, como você ressaltava há pouco, a nota do USDA, já está refletindo nas compras que a China fará esse ano e fará nos próximos anos. Ô, Benê. A estimativa de alguns especialistas da área, Peter, é que deve chegar até 20 milhões de toneladas em coisa de poucos anos. Pelo que eu entendi nessa sua análise, a China está se preparando para a normalidade dos seus rebanhos, né? Quer dizer, isso vai demandar uma exportação de milho do Brasil e também nos Estados Unidos maior nos próximos anos. Em compensação, como é que isso impacta o mercado bovino, né? Porque o Brasil também tem aumentado, aliás, o mercado de exportação de suínos, né? Porque o Brasil dobrou a exportação de suínos para a China nos últimos anos aí. Sim, essa será uma consequência do que nós estávamos comentando antes. Se a China estava com uma produção menor de carne suína, evidentemente ela comprou mais nos últimos ano e pouco, uma quantidade maior de carne suína. Evidentemente passará a comprar menos, teoricamente, nos próximos anos. Isso significa, como você está acentuando, que o Brasil terá na China um comprador com maior avidez ainda, por milho e soja para um rebanho que será maior. E a China certamente não ficará com uma dependência grande dos Estados Unidos, por razões óbvias. Então, ela fará algo, imagino eu, que faz tradicionalmente com a soja. Ela procurará fornecedores de modo que não fique dependente de um único. Até hoje o grande fornecedor é a Ucrânia.
e os Estados Unidos começou a aumentar a exportação de milho. E nós venderemos mais milho para a China, sim, além de soja. E os produtores de suínos têm que ficar alertas a esse tipo de movimento futuro, não só os suínos, mas os bovinos também, os produtores de aves, que exportam para a China nos próximos anos, não, Benê? Bem lembrado, Petro. A produção de milho no Brasil está crescendo rapidamente, mas a demanda chinesa e mundial é tão grande, e com o fato de que o milho, de uns 10 anos para cá, veio a se converter numa commodity completa, ou seja, o mercado internacional dita e condiciona os preços no mercado interno, além do tema cotação cambial, nos mostra um cenário para os próximos anos de preços elevados de milho. Sendo assim, os suinocultores que estavam com uma demanda muito firme da China por carne de suína, que acendam uma luz amarela logo, ou seja, tratem de participar e ajudar a organizar o mercado de futuros no Brasil, não só de milho, para eles participarem, terem programação de suprimento, ou que busquem alternativas com relação a, eventualmente, até a limitação de produção. É isso, né? O conselho tem que ser geral para qualquer tipo de produto agrícola, né? A China é muito bem-vinda, nosso maior parceiro comercial, mas não podemos ficar só dependendo dela. Obrigado, Benê, pela sua participação. Até uma próxima. Boa tarde a você, boa tarde a todos, em especial aos suinocultores. Valeu.